Fala galera, bem-vindo então ao quinto episódio do Café com Retina. Hoje tendo o prazer de receber um grande amigo, um grande incentivador, um dos caras que é uma das pessoas que eu mais admiro na cirurgia plástica de Sergipe, do Brasil, das Américas, quiçá. Doutor Marcel, apresente-se, por favor. Obrigado. Primeiro, estou muito contente de estar aqui no Café com Retina. Eu que já sou fã Salve, salve. de tudo isso que você tem feito. Eu acho que é uma contribuição incrível para todo mundo, né? Para a gente que é médico, para a gente que não entende do tanto que você entende de oftalmologia, em especial de retina. Então, eu estou muito honrado. E os adjetivos não são tão valiosos, porque eu não valho tudo isso. Mas eu estou muito contente de estar aqui nesse podcast com você e principalmente por estar dividindo uma coisa que a gente gosta tanto, que é passar a informação para as pessoas de uma forma que elas consigam levar para sua casa, levar para os seus familiares, né? Nem sempre é o paciente que está ouvindo, mas sempre tem alguém que o ama, que está ouvindo a gente ou assistindo e levando a informação e cuidando de quem está em casa. E eu vou aproveitar esse momento, perfeita colocação, para lhe dizer que, para te fazer um agradecimento, para dizer que você é um dos responsáveis. Você disse uma vez para mim assim, cara, você já é um influenciador no seu dia a dia, com as pessoas que te cercam, que gostam de você e tal. Joga isso para mais gente, joga isso na internet, joga isso onde quer que seja, porque o que você fala, às vezes, contamina e é legal, porque você estimula, você é um motivador. Então, eu gostaria de agradecer para você, pessoalmente, dessa forma e tocar pistola aqui hoje. Eu tenho algumas perguntas para te fazer Eu e a estou gente vendo vai... que a lista é longa, eu estou ferrado. Então. Nego velho, cirurgião, artista plástico, estética, anti-aging. O que você mais gosta de ser? E quando é que a gente deve se preocupar com o envelhecimento e qual é essa sua visão como cirurgião plástico? Bom, duas coisas que eu acho que são muito importantes a gente diferenciar, né? Quando a gente vai falar de beleza, de uma maneira geral, se a gente for para a filosofia grega, né? A beleza ela está associada ao bem, desde a filosofia grega. Então, quando a gente se preocupa com o belo, depois, na arte contemporânea e na passagem do que chega até os dias atuais, o belo está associado ao bom, ao bem, ao bem-estar. Então, o que eu mais gosto? Eu gosto de, através do belo, fazer o bem. Então, depois que a gente consegue ter um conhecimento muito mais aprofundado sobre como transformar as pessoas de forma ética, mas ao mesmo tempo delicada, você consegue desabrochar o bem em muitas pessoas que não estavam enxergando muito aquilo. Pegando o gancho do que você falou quando a gente conversou, eu me lembro que foi no aeroporto, quando a gente tem uma centelha luminosa dentro de nós, muitas vezes a gente acha que isso é lugar comum, que todo mundo sabe o que a gente sabe, que todo mundo... Ah, não, o que eu sei, as pessoas já sabem. Isso é uma grande mentira que a gente conta para nós mesmos. Então, o que eu gosto de fazer é pegar o pouco que eu sei, me esforçar muito e dividir isso com as pessoas, seja através das cirurgias ou dos procedimentos, ou através da forma que eu faço, que é ensinando para outros médicos um pouco da minha prática. Então, são duas coisas que se mesclam muito. O belo está muito associado ao bom, desde a filosofia grega, e se o belo e o bom promove bem-estar, a gente tem que espalhar isso, óbvio que de uma forma mais ordenada. E aí eu sei que vem mais pergunta dura sobre isso, a gente vai chegar mais na frente. O que eu queria saber de você era o seguinte, beleza, tô aqui envelhecendo, eu cheguei nos 40, 35, qual é o momento em que eu tenho que pensar, agora não como cirurgião, mas como uma pessoa que se preocupa com o anti-aging, né, com a Sim. prevenção do envelhecimento. Em que momento eu preciso me preocupar e quais são as sugestões que você daria para essa pessoa começar a se cuidar efetivamente para ter uma lentificação desse processo de envelhecimento? Eu acho que essa pergunta é super importante, porque assim, geralmente a gente atinge uma maturidade mental depois que a gente sai da escola e entra na faculdade. Então, assim, em torno dos 18 a 20 anos, a gente tem uma autoconsciência de que a gente está numa outra jornada. Sim. Até terminar a escola e passar no vestibular ou passar num concurso, enfim, a gente não tem muito essa maturidade. Então não faz muito sentido eu pensar que eu estou envelhecendo se eu estou nos primeiros 20 anos da minha vida. As medidas iniciais aos 20 anos são as medidas de proteção do corpo normal. Então, proteção solar, isso vai começar. A partir dos 25 anos, a gente começa a ser exposto a uma série de coisas que estão previstas entre os 20 e os 30 anos. O estresse, a perda de noites, o engordar, emagrecer. Então, talvez esse seria o clique para a gente começar a entender.
a depender da minha cor de pele, a depender do meu grau de exposição, a depender do esporte que eu pratico, já é bom começar a se preocupar aos 20, 25 anos. Mas não uma preocupação exagerada em transformar quem eu sou, e sim uma preocupação em quais são os fatores que me expõem. Digamos, eu sou atleta aos 25 anos, o quanto que eu emagreço, o quanto que eu me exponho ao sol. Talvez um atleta tenha que se cuidar muito antes do que possivelmente um sedentário que está só na faculdade trabalhando dentro de casa. Então, pensar um pouco. Antes dos 20, na minha opinião, acho bobagem. Depois dos 20, todos os fatores. As pessoas bebem mais depois dos 20, as pessoas fumam mais depois dos 20, as pessoas desregram mais depois dos 20. Então, entre os 20 e os 30 é o start. Mas basicamente seria nesse momento hábitos de vida. A partir dos 20 e 25 anos, você já pode introduzir pequenos procedimentos apenas para tentar manter o seu colágeno em dia. Então, toxina botulínica, que a gente chama de botox, alguns tipos de preenchedores, mas muito mais realmente para sentir, a gente chama isso de positive aging, que é envelhecer de forma positiva e não está transformando o rosto numa fase tão precoce, né? A não ser que você tenha alguma característica extremamente marcante, uma simetria marcante ou um trauma que você teve numa região da face ou do corpo, aí sim requer algum procedimento estético mais transformador. Mas a priori, precauções, eventualmente uma toxina botulínica já vai bem nessa idade. Porque a gente já vinha percebendo Bom, quando eu era moleque, ninguém falava em cirurgia estética antes dos 50 anos de idade, ou para ajeitar a face, ou fazer uma... E à medida que o tempo foi passando, isso foi diminuindo essa idade, né? Esse cut-off da idade, a gente começou a ver meninas que já sentem essas questões de autoestima relativa à mama, por exemplo, mais precoce, ou alguém que fez uma cirurgia bariátrica e também mais precoce precisou fazer uma cirurgia plástica. Então, essa tendência da estética já existia, né? Da correção de alguma coisa que te incomodava. Uhum. Né? Mas eu realmente não entendia o envelhecimento assim, talvez tão precoce, né? Aos 25. Duas coisas são bem diferentes nesse panorama que você está nos trazendo, e é muito importante a gente falar. A primeira coisa uma coisa é como eu me sinto em relação ao tempo, ou seja, eu estou realmente envelhecendo e vou me operar por isso? Fator número 1. Esse outro segmento que você me traz é um segmento que vem um pouco mais associado a uma sociedade, uma civilização que tem uma precocidade, seja em comportamentos, seja na exposição corporal, sexual e mídia, né? Se a gente for parar para pensar, eu não vou dizer quais eram as propagandas que a gente assistia, né? Sim. Mas pipoca com guaraná, esse pessoal não assiste mais. Esse pessoal assiste o Instagram. Então, o que eles captam do Instagram é uma aproximação muito grande de uma sexualidade, de uma sensualidade que está exposta a uma menina ou a um rapaz de 12 anos. Então, o mesmo Instagram que uma pessoa de 50, 60 anos assiste é o Instagram de uma pessoa de 12 anos. Só que aos 12 anos a gente estava dormindo e não assistia Supercine. Então, sim, as propagandas de 8 e 10 horas da noite da época, dos anos 80, 90, que ditavam os fatores estéticos, hoje estão às 10 da manhã no Instagram. Sim. Então, a gente tem que entender que essa sociedade ela tem uma precocidade comportamental que aí sim, associado a pais mais ansiosos, um pouco menos seguros, leva muitas vezes os pais jovens a levar seus filhos ainda mais jovens a querer fazer uma cirurgia plástica. Muitas vezes é comportamental social, mas é comportamental do pai e da mãe. E isso é impressionante que eu estou te falando. É uma coisa emprenhada, não é nenhuma dor pessoal de quem faz. E sim algo... Então, nós temos dois componentes muito importantes. Uma fragilidade da instituição pai e mãe, que a gente entende que existe uma falta, uma busca excessiva por estar belo. A gente até brinca, né, que os 40 de hoje, os 50 de hoje, as mulheres de 50 estão muito mais embelezadas do que as de 50 que eram aos anos 80. Sim. Então, essas mulheres hoje são mães. E essa preocupação estética, a depender da maturidade desse casal, desse pai, mãe ou dessa mãe, vai passar para uma filha de 14, de 13. Mas será que essa filha está preparada para receber um implante mamário aos 14 anos? Será que essa menina está preparada para colocar um preenchimento labial aos 14 anos? Qual é o grau de necessidade versus simplesmente um desequilíbrio social na escola? Isso é um outro componente que a gente tem que se preocupar. Mas se for pelo envelhecimento, ao primeiro tópico que você me falou, só uma coisa a gente tem que ressaltar. Realmente, se a gente for falar em face,
quanto mais próximo dos 40 a 50 anos, mais bonitos são os procedimentos. Então, aquele conceito de que eu só vou me cuidar depois dos 50 é definitivamente errado. Veja que nós falamos que começaríamos aos 25, mas eu não disse que a gente começa e só vai começar a se cuidar verdadeiramente aos 45 ou 50. Mas aos 45 ou 50, quem não se cuida, seguramente se arrependerá. Então, esse é o recado. E isso foi potencializado com essa era dos injetáveis, né? Eu acho, talvez. E agora eu vou jogar uma frase para você que eu preparei com todo carinho, que talvez seja o tema dessa aula. É o seguinte, eu quero que você comente a seguinte frase. Quem roubou minha harmonização facial? Né? A era dos injetáveis e do exagero. Quem roubou minha harmonização facial? A era dos injetáveis e dos exageros. Eu acho que essa frase é muito importante. Assim, se a gente for pensar, quando a gente tem um exagero, a gente tem um exagero de duas partes. O exagero de quem deseja e a falta de controle de quem faz. Esses são dois pilares muito importantes. Uma coisa é eu ter um paciente com uma carência interior absurdamente grande. Ele tem uma lacuna, ele não quer envelhecer, e por alguma razão, que muitas vezes não é física, ele quer vencer isso. Seja pelas dores que ele teve, pelo trabalho árduo, pelo casamento que acabou, pela esposa que o deixou, por qualquer que seja a razão. Ou por querer se manter, como é que eu posso dizer, jovem por mais tempo. Ok, até então é um leigo que tem o desejo de se manter bem. O outro lado da moeda é um expert, que deveria ser um expert, a dizer, não dá mais para fazer. Então, quem roubou minha harmonização facial, sem dúvida, é quem segura a seringa. Não é o paciente. Se o paciente está dismórfico, está feio, está inesteticamente harmonizado, esta responsabilidade é de quem tem o poder da seringa, que não foi capaz de dizer, não é para ser feito. Ah, mas se eu não fizer, esse paciente vai para um outro colega. Sim. Este não é o problema. Qual que é o cerne do problema da demonização facial, né? Dos pacientes que estão extremamente preenchidos? O cerne do problema é... E que muitas vezes não são velhos, né? São não, jovens. A grande maioria desses pacientes, eles perderam o senso de morfismo, que é a forma corporal. Existe uma doença chamada transtorno dismórfico corporal. Então, esse paciente perde esse equilíbrio e ele encontra um profissional sem o equilíbrio e sem a capacidade de fazer um filtro e dizer, não é por esse o caminho. E tem uma outra coisa muito interessante que fala com essa frase que você falou. Toda vez que eu invisto demais em uma terapia única, eu vou exagerar nessa terapia. E eu vou saltar para qualquer ramo. Não vou falar da filosofia de novo, senão todo mundo vai achar que eu sou filósofo. Mas, por exemplo... Mas o café também é filosófico. Então, pronto. Tranquilo. Se a gente for para a escola socrática da filosofia, Sócrates diz que a beleza é simetria. E não é verdade. Da Vinci também diz que a beleza está relacionada a proporções áureas. E não é verdade. Porque esses filósofos, pensadores e artistas pensavam de acordo com uma etnia só. Não existia globalização. Hoje, com a globalização, você não pode simetrizar, você não pode harmonizar, porque o negro, o afrodescendente, o indígena, o mestiço têm princípios diferentes. Então, não existe essa harmonização padronizada. O que está se fazendo? Pegando pacientes etnicamente diferentes e tornando-os caucasianos, americanos. Então, quando eu vou fazer um lábio, a proporção é tanto para tanto. Isso não existe. Porque no Japão é de um jeito, na China é de outro, na Coreia é de outro. Eu falei de 3 países orientais. Eu visitei Singapura no ano passado como speaker, como professor, e eu vi coreanos, chineses, indonésios, malaios e japoneses. E os princípios estéticos são completamente diferentes. Sim. Então não faz sentido você falar em padronização, harmonização. E esse é o grande cerne da questão. Falta equilíbrio no paciente? Sim, mas esse não é o problema. O problema é de quem está com a pistola na mão. Você é o maestro, né? Você é o maestro. Sem dúvida. Você tem que ser o maestro. Você tem que ser o maestro e você tem que ser o juiz. Porque se isso acontece em qualquer outra especialidade da medicina, eu acho que tem que acontecer na cirurgia plástica e no dermato. Né? Você precisa ser o maestro. Eu não tenho dúvida. Porque você assina ali. Né? E a gente tem que ter um senso crítico de que assim, a gente não pode tocar o outro ser humano sem a intenção, o equilíbrio e a capacidade técnica de fazer. Então, assim,
Se você utilizar uma terapia única, preenchedores, para tratar todos os problemas de um paciente, eu tenho certeza que vai dar errado. Se você usar uma terapia única para emagrecer, só o exercício, em algum momento vai dar errado. Se você usar qualquer tipo de conhecimento único, monoterapia, para tratar uma coisa complexa, vai dar errado. Se você quiser cuidar da sua retina com um cuidado só, vai dar errado. Porque se você tratar a hipertensão e tiver diabetes, vai ou não vai dar errado? Sim. Provavelmente. Então, são múltiplos fatores. É por isso que existem, por exemplo, pessoas como você, eu me lembro você falando nos seus vídeos, né? O cuidado da retinopatia diabética, o cuidado de fazer uma avaliação da pressão intraocular. Talvez não seja só o cuidado da retina, mas tudo aquilo que pode vir a lesionar a retina ou trazer problemas. A mesma coisa com injetáveis. Por isso que é tão encantador e que precisa ser tão especialista. E aí agora eu te jogo o seguinte, antigamente eu pensava no cirurgião plástico como o cara que eu procurava quando eu tivesse bem mais velho, envelhecido, e que eu queria fazer uma reparação cirúrgica. E hoje com os injetáveis isso também mudou, e aí eu te pergunto, quem é do dermato? Quem é do cirurgião plástico? E se existe um momento para migrar de um para o outro? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sei que você tem uma esposa dermatologista. Eu não quero te botar em confusão, mas eu quero ouvir sua opinião até para que as pessoas saibam se isso depende realmente da habilidade de cada um em cada procedimento. Sim. O que você tem a dizer? Hoje a gente vive uma sociedade open science. O que é open science para quem é leigo? Open science se chama ciência aberta. Então, assim, existem sites de busca científica, então, como o PubMed, né, para quem é um pouco mais acadêmico. Hoje, se você pesquisar no PubMed, numa revista, você tem acesso a todo o conhecimento do mundo inteiro. Se você quiser aprender qualquer coisa, você aprende cientificamente, você vai buscar a literatura científica. Então, assim, não existe quando é do dermato, quando é do plástico. O que existe é o seguinte, esse profissional que você está escolhendo, a partir da pesquisa que você fez, das qualificações, daquilo que ele faz, ele é um profissional que está adequadamente capacitado a fazer esses procedimentos? Fator número 1. Fator número 2. Os procedimentos estéticos injetáveis não têm bandeira. Você tem que fazer com aquele profissional que você confia. Seja um dermato, seja um cirurgião plástico, seja um oculoplástico, é uma especialidade da oftalmologia que traz conceitos de estética, conceitos... Porque assim, não adianta a gente ser puritano. Depois que a sociedade vira open science e que você tem formação médica e se prepara... Hoje a gente tem formação de oculoplástica incrível. Eu conheço cirurgiões incríveis no mundo inteiro. Aliás, só para a gente ser um pouco menos polêmico, para a gente não ficar só preso no dermato e no plástico. Um dos maiores nomes da toxina botulínica no mundo, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, chama Steven Feigin, americano, é cirurgião oculoplástico. É uma pessoa que faz apenas plástica da região periocular e trabalha bastante com botox, né? Para quem não sabe, toxina botulínica é botox. Então, assim, quando é do plástico, quando é do dermato, não acho que seja bem por aí. Agora, quando eu vou saltar para um procedimento cirúrgico, aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem é o profissional que tem habilidade cirúrgica para isso? Não é todo mundo que opera retina. Não é todo mundo que opera pálpebra. Né? Não necessariamente você vai operar. Por exemplo, eu conheço dermatos que operam pálpebra, conheço cirurgiões plásticos que operam pálpebra, conheço oculoplásticos que operam pálpebra. Talvez você queira me fazer uma pergunta sobre isso. Então, eu estava aguardando, você está fazendo spoiler, né? Era assim, essa pergunta seguinte, né, para você, que eu acho que você vai acabar indo na mesma linha, né? Blefaroplastia, né, é do oftalmo, é do especialista em oculoplástica, ou é do cirurgião? Mas eu basicamente já sei a resposta, né? Você vai seguir o raciocínio. Mas eu acho que da habilidade. Eu tenho uma resposta interessante para te explicar especificamente. Eu acho que vamos falar para o leigo e depois vai ter médico assistindo você. Blefaroplastia é uma cirurgia super difícil e delicada. Ponto. Ela é do cirurgião plástico que se preocupa em saber o que é o olho. Ou seja, o cirurgião plástico que vai perguntar se você tem olho seco, se você usa colírio, que é capaz de mandar uma carta para o seu oftalmologista que prescreveu os seus óculos e que faz seu acompanhamento e perguntar: você tem algum problema oftalmológico? Você tem secura nos olhos? Ou seja, blefaroplastia é do cirurgião plástico, vírgula, que sabe se importar com o olho. Ele fala sobre blefaroplastia, ele opera muito, você conhece alguém que já operou com ele? Ele é bem quisto em torno dos outros colegas que são oftalmologistas? Eu vou pular rapidinho para você entender. Rinoplastia do otorrino do plástico. Já foi do plástico. Hoje é do plástico e do otorrino. Mas eu conheço cirurgiões plásticos que operam muito melhor do que otorrinos e conheço otorrinos que operam muito melhor do que cirurgiões plásticos. O dilema, Bruno, ele está exatamente em
qual é a formação, quanto que esse cara se coloca e se posiciona à frente do seu tempo e me informa a respeito. Conhecimento é poder. As pessoas sabem que você é especialista em. Eu não tenho dúvida que é retina. Se você travar esse vídeo aqui, as pessoas sabem que Bruno Campelo é especialista em. Intelectualmente, as pessoas intuitivamente vão falar retina. A mesma coisa é quando um cirurgião plástico ele se posiciona fazendo aquela cirurgia. E ele também vai colecionar bons resultados, bom segmento, bom relacionamento interpessoal. Aquele plástico que ele vive sozinho e mora no casulo, talvez não seja o melhor plástico para você fazer sua blefaroplastia. Aquele oculoplástico que fala muito de plástico ocular, que trabalha muito com isso, talvez seja uma excelente pessoa para você operar sua blefaro. Agora, nem pode ser um oftalmologista que não tem especialidade em plástico ocular. Eu faço só sua pálpebra superior. Eu desconfio. Sim. Me desculpe. Se eu opero pálpebra, eu sei operar pálpebra superior, inferior, canto do olho e outras coisas que a gente não precisa pormenorizar. A mesma coisa com o cirurgião plástico. Então, eu acho que existe uma área de interseção por capacidade técnica, mas também, como é que essa pessoa se posiciona? Marcel, agora tem uma dúvida crucial. Meu oftalmologista disse que opera pálpebra, mas não fala sobre o assunto. Bom, essa pergunta você vai fazer para ele. Por que você não fala sobre esse assunto? Até que ponto para você é tabu? E é por isso que nós médicos, que temos especialidade, que somos pessoas que nos dedicamos, a gente precisa sim falar o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz. É isso que vai gerar confiança nas pessoas. E vai gerar muito mais relacionamento interprofissional. O quanto que eu recebo pacientes dos oftalmologistas e o quanto que eu mando para eles quando eu tenho minhas dúvidas. E isso faz com que o paciente esteja acompanhado por vários profissionais. Se o seu médico vive no casulo, ele trabalha sozinho, não fala com ninguém, não opera com ninguém, me desculpe, desconfie. Sim. E o mundo, como a gente vinha conversando nos bastidores, remunera hoje expertise, né? Ele remunera muitas vezes sua habilidade de fazer. Nem sempre isso vai servir para a área médica, a área que põe em risco a saúde. E aí eu vou extrapolar esse nosso bate-papo para... E o não médico? Qual é a sua visão hoje para o não médico que está fazendo injetáveis, por exemplo, né? Ainda não vi nenhum não médico fazendo cirurgia plástica. Imagino Sim. que ainda não tenha. Mas os injetáveis eu vejo alguns fazendo. Eu quero saber qual é o pensamento de vocês sobre isso. Se existe alguma limitação, porque o CRM é muito rigoroso com o médico, tá? Mas e as outras sociedades e os outros conselhos em relação a outros não médicos que fazem esse tipo de procedimento? Qual a posição de vocês, assim? Qual é a visão? Bom, Reginho, eu posso falar de duas formas essa pergunta. Essa é uma pergunta extremamente polêmica, porém importante. Então, o que a gente tem que entender, né? Em primeiro lugar, nem tudo que é liberado é ético. Nem tudo que é liberado deve ser feito. A primeira coisa, quando eu falo sobre o não médico injetando, a gente precisa saber, assim, qual que é a formação dele para diagnosticar, tratar com injetáveis, tratar a complicação e qual é a rede de apoio que ele tem quando ele tiver um problema. Essa é a primeira coisa. Então, qualquer que seja o profissional, independente se eu sou médico, fisioterapeuta, dentista, biomédico, farmacêutico, qual é a minha rede de apoio, né? Para quem que eu vou recorrer se eu tiver uma complicação? Qual é a minha real habilidade? Então, quando a gente fala de médico versus não médico, no Brasil, a gente não tem uma formação formal, como nós temos residência médica, pós-graduação lato sensu, que traga esses profissionais enquanto uma classe de profissionais injetores. A maioria dos cursos de formação hoje não médico no Brasil são cursos que a gente chama de curso de extensão. É aquele curso que você fez faculdade e queria fazer um curso de arranjo floral durante a faculdade de medicina. Não significa que você é um especialista em flores. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Se a gente falar a nível de Brasil, a gente não tem uma formação hoje formal. Então, mas eu sei que as sociedades têm o poder de liberação. Ok, se elas tiverem o poder de liberação, o CRM não consegue punir uma sociedade de biomedicina. O CRM não consegue punir uma sociedade de odontologia. Se você me perguntar qual é o futuro, é mais polêmico ainda, porque o futuro vai ser ditado pelo mercado, né? E o que vai fazer, que vai moderar esse futuro? O que vai moderar esse futuro são as complicações. De acordo com as complicações, as pessoas vão fazer ou deixar de fazer esse tipo de procedimento. As complicações vão gerar regulamentações jurídicas. Quem teve a complicação vai pagar por isso. E a partir de então, que leva um tempo, a partir desses maus resultados,
é que o juízo, falando já do direito, é que vai limitar isso. A priori, são lobbies de uma série de sociedades querendo ampliar o seu mercado. Sim. E uma série de vereadores, deputados, senadores aprovando leis porque ganham mercado eleitoral a partir do momento que você aceita. Imagina que você vai liberar para 200 mil não médicos um grande campo de trabalho independente da formação deles. Quantos eleitores você ganha? 200 mil. Sim. Aquele foi o senador que liberou para todos nós da classe. Ponto. Então, esse é um problema. Se a gente for falar disso no mundo, aí a história muda. Por exemplo, na Europa, enfermeiros e dentistas têm a mesma caracterização do médico. Do mesmo jeito que são treinados, são punidos. Nos Estados Unidos, as enfermeiras injetam mais do que os médicos hoje. Porque a lei nos Estados Unidos pune mais o médico do que a enfermeira. Sabe o que o médico fez? Comprou a clínica e contratou a enfermeira. Só que o que muda dos Estados Unidos, da Europa para a América Latina? A formação, que é o princípio básico, e a punição. Então, quando a gente fala de médicos versus não médicos, se algum dos seus seguidores morar fora do Brasil, o que eu posso te dizer é, siga a recomendação e as legislações do seu país. Eu tenho um curso para mais de 5 mil médicos. Eu tenho um médico que mora em Israel. Eu tenho um médico que mora na Espanha. Eu não posso falar a mesma língua para ele, porque ele compete lá com a enfermeira. E eu não posso dizer que está errado, porque a formação dela é diferente e a punição dela é diferente. No Brasil, a gente não tem a formação adequada e não tem a regulamentação jurídica adequada. Então, se o médico injeta e tem uma complicação, é uma obrigação, em teoria, diferente de um não médico. E, normalmente, quem resolve a complicação hoje no Brasil do não médico é o médico. Nos Estados Unidos não é assim. Se uma nurse practitioner, né, que é uma enfermeira, ela injetar, ela tem, por lei nos Estados Unidos, que resolver o problema. Se isso chegar na alçada médica, ela está assumindo culpa. Mas é uma outra legislação. A gente tem outro tipo de pensamento. Isso eu não sabia. Sim. Ela tem que resolver a complicação. Ela precisa resolver a complicação. Em certos estados nos Estados Unidos, se ela não atuar como em certos estados, porque, para quem não sabe, os Estados Unidos têm leis estaduais que não são congregadas no país inteiro. Então, em determinados estados, por exemplo, na Flórida, se você é um nurse practitioner, se você é um injetor não médico na Flórida, você tem mais responsabilidades do que um médico. Se você for brasileiro, conseguir o green card na Flórida, e você injetar, você é mais protegido do que um enfermeiro. Por quê? Porque parte do pressuposto que a sua formação traz mais segurança do que a dele. Então, são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Não é bem assim aqui. E na Europa, aí cada país tem sua relação. Esse viajar pelo mundo me faz aprender muito. E me faz ter muita lucidez, de ter muito cuidado quando a gente fala assim, pode ou não pode? Eu acho que assim, deveria ter capacitação melhor para em si poder, o que a gente não tem hoje, né? Eu não canso, como professor, de receber situações complexas de profissionais que não têm a formação adequada e que vêm para a gente. Eu acho que a gente está construindo ainda essas barreiras, né? Sim. Eu acho que, como você disse, eu acho que talvez o tempo vai separar os homens das crianças na hora das complicações, e isso aí vai talvez clarear até para quem faz, quando tiver responsabilidade legal sobre isso, o momento de parar, né? O momento de dizer, para isso eu não tenho expertise. Uma previsão do futuro, se você quiser, e vai acontecer em 10 anos. Em 10 anos, todos vão continuar injetando. O que vai mudar? Cursos de formação, mais capacitadores e leis de regulamentação. Mais rigorosos. Não existe filtro, não existe freio para a medicina estética. É impossível. Conhecendo o mundo como eu tenho viajado o mundo inteiro, não existe freio. É impossível. É um mercado que cresce 300% ao ano. Não há freio. É irrefreável. Por quê? Porque a demanda, a necessidade do ser humano se sentir belo, porque o belo lá da Grécia está associado ao bom, é incrível. O ser humano tem mais desejo de ficar belo do que de se tratar da AIDS. E eu falando de degeneração de mácula. Que coisa aí. Mas só se enxerga o belo se pudesse enxergar. Obrigado, legal. Que bom que você me valoriza, né? Mas eu queria fechar da seguinte forma. Eu já vi, eu sou um admirador seu, da sua capacidade de reinventar, de empreender. Então, eu já vi o Marcel cirurgião, eu já vi o Marcel preocupado com finanças,
Eu já vi você professor online, motivador. Agora eu voltei a ver Marcel de novo focado na plástica, no trabalho do cirurgião plástico. Quem é hoje Marcel e quem Marcel quer ser pelos próximos 20 anos? Eu vou responder essa pergunta citando um livro, 2 livros que eu acho muito importantes que qualquer ser humano precisa ler na sequência que eu vou falar. Existe um autor americano contemporâneo muito importante hoje, que é um dos maiores vendedores de best-seller nos Estados Unidos, chamado Simon Sinek. Ele é uma das maiores palestras assistidas no TED nos últimos 10 anos, e ele escreveu 2 livros. O primeiro deles, todo mundo tem que ler. Todo mundo, todo ser humano que quer crescer tem que ler. Se chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Quando você descobre o seu porquê, você descobre, se a gente for para a filosofia japonesa, o seu Ikigai. Ikigai é o propósito da sua vida. O propósito da minha vida é íntimo, está associado à autopreservação da segurança da minha família e da felicidade dos meus filhos. Independente do que eu preciso fazer, isso estará sempre à minha mente. Se eu tiver que viver mais tempo, eu vou me cuidar mais para estar mais tempo com eles. Se eu tiver que ganhar mais dinheiro, eu vou me focar nesse propósito para ganhar um pouco mais e estar mais com eles. Esse primeiro livro se chama Comece pelo Porquê. Mas como é que eu me reinvento tanto? É o segundo livro. Existe um livro do Simon Sinek que ele publicou agora, depois da pandemia, chamado O Jogo Infinito. O jogo infinito significa o seguinte: as pessoas que jogam um jogo finito buscam vencer. É como se a gente fosse correr uma maratona. A gente se prepara bastante, treina, e a gente espera que todo mundo esteja na linha de chegada para bater palmas pra gente. A gente treinou duro, chegou na linha de chegada, todo mundo estourou o champanhe e a gente venceu. Acabou a prova, só você sente as dores. No dia seguinte acabaram as palmas e você se depara de que você venceu, mas sabe-se lá quantas vezes você vai conseguir passar vitorioso pela próxima linha de chegada. Isso é o jogo finito, é o jogo de treinar e vencer. O jogo infinito significa ter realização. E ter realização significa, a cada jogo finito que acaba, eu abro um novo jogo. Porque o jogo mesmo da minha vida nunca acaba. É um jogo infinito, onde eu procuro me realizar com a maioria das coisas. Então, toda vez que eu sinto que algum pilar da minha vida precisa estender e se tornar mais longo, eu entendo que o jogo é infinito. Não importa se eu vou dar mais aula, se eu vou operar mais, se eu vou fazer mais. Se eu fizer tudo de acordo com o meu porquê, com o meu propósito do primeiro livro, com o meu Ikigai, é muito fácil me reconectar a qualquer atividade. Porque não é a atividade que me norteia, é a jornada. Não é a vitória que me norteia, é a realização. Realização é gerúndio, realização. Vitória é pontual. Então, eu não quero a vitória, eu quero estar realizado. Aí você pode trocar de atividade como você quiser, desde que esteja alinhado com o seu propósito. Show de bola, meu amigo. Rapaz, uma aula aí, né? 5º episódio do Café com Retina. Teve você aqui. Eu queria agradecer imensamente e dizer que você realmente é uma inspiração. E hoje eu fui capaz de mostrar, através do meu canal, por que você é uma inspiração. Então, se vocês gostaram do conteúdo, já nos segue aqui. Já acompanha o Dr. Marcel nas redes sociais e ativa o sininho, compartilha com quem precisa saber de todo esse bate-papo legal. Negão, se despeça. E foi um prazer mais uma vez. Você é um cara fantástico, uma inspiração para mim. Eu quero agradecer sobretudo o quilômetro 29 da Maratona de Buenos Aires. Foi a minha pior maratona, que eu quebrei no quilômetro 27, passei mal e você estava lá. Então, assim, a gente tem que lembrar das pessoas que estão no caminho, né? Então, a gente não precisa estar perto todo dia para se gostar, para se curtir, para curtir uns aos outros, para desejar o sucesso. Então, eu agradeço por você, primeiro por me reconhecer, trazer para cá, para que todo mundo, né, me conheça, ouça o que eu tenho. E segundo, porque você é uma pessoa que também tem uma capacidade de se reinventar muito grande, tem um mindset, né? A Carol Dweck fala muito, você tem um mindset de crescimento. Então, se alguém quiser ler um livro sobre mindset, Carol Dweck é uma mulher de Stanford, e ela fala muito, a gente precisa ter um mindset de crescimento. Não são as nossas habilidades que fazem da gente melhor, é a nossa habilidade de adquirir mais capacidades que vai fazer a gente mudar e mudar. Então, eu sou só gratidão, agradecer a todo mundo, o pessoal do estúdio aqui, e a você. Valeu. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o 6º episódio do Café com Retina. Até mais. Fui.